acho que nós temos uma chance muito grande de ganhar. Se for por outro caminho, a chance diminui. Mas o eleitor não pode entender, então, que o caminho é da continuidade? Depende de quem pode dar continuidade às parcerias com o governo federal, de quem pode dar continuidade ao bom entendimento com os municípios. Eu trabalharia muito na linha de melhorar a relação do governo de estado com os municípios. Eu acho que essa é a linha correta. Foi a linha que o presidente Lula adotou. O presidente Lula fez um canal direto com os municípios, aliás, criou até um ministério para cuidar dos municípios. Não foi só um ministério, não. Ele dedicou um grande pedaço do orçamento federal às obras e aos programas sociais com os municípios brasileiros. Eu acho que no governo de Minas deveríamos trabalhar também nessa direção. É um caminho adequado, apontado pelo projeto do presidente Lula, com o apoio da ministra Dilma Rousseff. Se for ela presidente, eu quero que será, ela vai nos dar muito apoio para esse programa, e nós aí temos chance efetiva de disputar a eleição para ganhar. Essa conversa aqui me lembrou a tal tese do Dilmazia, que já rendeu muita polêmica, não é isso? A menção da ministra, na verdade, uma resposta que a ministra deu quando questionada sobre isso, criou muita celeuma e irritou, inclusive, setores do PT. Como é que o senhor viu esse episódio? Não, eu não vi ninguém irritado, não. Eu vi um certo mal-entendido. Incomodado, né? Eu acho que é porque houve um mal-entendido, um desentendimento, até porque o repórter, quando fez a pergunta e ouviu a resposta, ele não quis esticar o assunto, digamos assim. E fosse eu, o repórter teria esticado. Porque o que a ministra falou foi muito interessante, tinha uma sutileza política que talvez não tenha sido percebida. O repórter disse assim, olha, aqui em Minas já teve 2 eleições em que existia um voto chamado Lulésio. O eleitor votou no Lula e votou no Aécio. E ficou satisfeito, porque elegeu, no entendimento do eleitor, elegeu um bom governador, tanto que ele tem 80% de aprovação, e um ótimo presidente, tem 90% de aprovação. Bem, agora estão falando que vai ter o voto de Dilmazia. O que a senhora acha? Eu estava do lado dela. Então ela respondeu assim, olha, primeiro quer dizer que nós vamos ter candidato em Minas Gerais, a base aliada. Temos 3 nomes muito bons, um deles vai ser o nosso candidato. O ministro Hélio Costa, o ministro Patrus ou o ex-prefeito Fernando Pimentel. Bem, mas de qualquer maneira, pode ser que algum eleitor queira fazer essa composição do voto, né, entre 2 personagens de partidos diferentes. Se isso acontecer, acho muito difícil que aconteça Dilmazia, até porque a palavra é muito feia. Pode ser que aconteça o Anasta Dilma. O repórter não perguntou por quê e ela não teve oportunidade de explicar. Se quiser, eu lhe explico por quê. Qual é a explicação da sua? É porque o eleitor da Dilma, o eleitor do PT e da base aliada, é muito fiel e não votará no candidato tucano para governo do Estado. O nosso eleitor não vota no tucano para governo do Estado. Mas o eleitor, eventual, suposto eleitor do candidato tucano a governo do Estado, vai ficar muito tentado a votar na ministra Dilma. A não ser que a gente ache que o paulista José Serra vai derrotar em terras mineiras a mineira Dilma Rousseff. Isso após ter derrotado o mineiro Aécio Neves internamente no seu partido. Acho muito pouco provável. Aécio está falando em colocar uma frente de 2 milhões de votos. Aécio é um homem muito gentil, muito civilizado e trata muito bem até os seus adversários internos, como é o caso do ex-governador José Serra. Mas a realidade das urnas vai mostrar outra coisa. A realidade das urnas vai mostrar uma diferença grande a favor da Dilma aqui em Minas Gerais. Será que é possível mesmo fazer acontecer esse movimento? Né? Porque nós, voltando à questão do Dilmazia, na verdade, o Lulésio era Lula e Aécio, 2 candidatos que tinham enorme popularidade, enorme conhecimento, exposição e tal. É uma situação um pouco diferente, né? Eu acho que é mais provável que aconteça São herdeiros, um cruzamento de voto de outra qualidade. Por exemplo, Dilma-Tel, né? O sujeito vota na Dilma e vota no Pimentel. Pode ser que aconteça isso. Eu não vou prolongar, porque como não é campanha, a gente não pode estar fazendo coligações assim, né, ao vivo, né, no vídeo, mas agora, são apenas sugestões. O fato é que essa história rendeu polêmica e o tom da candidata foi bastante criticado, né, e se viu de munição. Ela tem errado o tom? Não, acho que não. Eu acho que ela não errou, ela fez uma blague que não foi entendida adequadamente, eu aqui acabei de dar Mas a não foi razão. só esse episódio, né? Foram vários episódios, a imprensa tem
marcado em cima ali. Tem vários episódios, como o caso da história do exílio, né? Então, ela está no tom? Ela está no tom, ela está no tom. O que existe, eu acho aí, vamos ser claros aqui, não existe uma vontade assim muito favorável da grande mídia paulista em relação à candidata do PT, Dilma Rousseff. Estou dizendo isso, é notório que não existe essa boa vontade. A grande mídia de São Paulo trata a ministra Dilma como uma neófita na política, que portanto erraria muito. E chega até a colocar no discurso da ministra frases que ela não falou. Recentemente um grande jornal de São Paulo fez isso. Colocou uma frase que ela não pronunciou sobre essa questão de uma suposta crítica que ela fez aos exilados. Você na Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo é um jornal. Como eu não gosto de fazer propaganda para os jornais, então eu não falei o nome. Mas já que você disse, a Folha de São Paulo... Nós não somos uma TV comercial, não temos esse problema. A Folha fez isso, colocou lá uma frase que ela não falou, né? Depois teve que se corrigir. Mas veja bem, qual é a questão? Agora falando de uma questão mais geral. Nós temos uma candidata que não é conhecida, é pouco conhecida ainda do eleitorado, né? Não obstante ela já ter 30% de intenções de voto, ela ainda é pouco conhecida do eleitorado. Uma candidata com essa característica, ela tem que falar, ela tem que se expor, ela não pode não ter opinião sobre as coisas, se omitir. Então, mesmo correndo o risco de ser mal interpretada às vezes. Então, esse risco é um risco calculado. Ela tem que falar, tem que se expor, as pessoas vão conhecê-la e, conhecendo, vão crescentemente votar nela. Pode ser que aqui ou ali ela seja mal interpretada, mas é melhor o risco de falar do que o risco de ficar calada e ser acusada, porque acusada vai ser sempre, né? Aí ela seria acusada de ser apenas um fantoche, de não ter opinião própria, de ser um factoide do presidente Lula. Como é que funciona isso na campanha? Ela está sendo orientada, porque de fato ela nunca disputou uma eleição, não é? Isso é um fato. Ela tem uma extensa experiência no poder público, mas nunca disputou a eleição. Então, como candidata, né, ela enfim, uma iniciante. Como é que é? A candidata é orientada? Como é que a campanha está trabalhando? Não é orientada. Ela orienta mais do que orientada. Ela é candidata, ela tem personalidade política, ela tem 40 anos de militância política, começou na vida política na mesma época que eu, na resistência à ditadura, fomos militantes do movimento estudantil, depois ela foi presa, eu também. Então nós temos toda uma trajetória. O que ela talvez não tenha, certamente não tem, é a experiência eleitoral. É diferente. Política ela tem muito e bem. Agora, a experiência eleitoral, e de fato é diferente, ela não tem. É a primeira eleição que ela disputa. Então, para algumas questões, ela precisa de algum apoio, sim. De algum apoio, algum ferramental, né, que ajude nos discursos, nas entrevistas, nas intervenções, a usar, digamos assim, uma forma de expressão mais adequada ao entendimento rápido do eleitor. Fora isso, o resto ela não precisa de orientação nenhuma, porque ela é um quadro político excepcional, haja vista a trajetória dela nos cargos públicos por onde passou. O discurso sem ataques ao governo do Serra, como é que o senhor está vendo? É o Serrinha, paz e amor? Ele está reeditando Lula? O governador Serra tem uma tarefa muito difícil nessa eleição, né? Porque o desejo dos brasileiros pela continuidade do projeto do presidente Lula é claro, é explícito, né? E se manifesta na aprovação que o governo tem. O governador Serra, sabendo disso, um homem inteligente que é, tenta passar a imagem de que ele não é oposição ao presidente Lula. Justamente ele, que foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, que foi candidato a presidente da República contra o presidente Lula em 2002, atenção, telespectadores, contra o presidente Lula em 2002, ou seja, ele tentou derrotar o projeto que hoje é vitorioso no Brasil, e é governador do estado de São Paulo, tendo sido antes prefeito do estado de São Paulo, sempre por um partido de oposição. Com todo esse histórico, ele ainda assim quer fazer uma campanha para convencer o eleitor que não, que ele pode ser continuidade do projeto do qual ele foi contra até anteontem. É muito difícil, é uma tarefa difícil. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Estou sendo avisada que o nosso tempo acabou, não posso continuar, apesar de ter outras coisas para conversar com o senhor. Voltaremos então para continuar a nossa conversa. Por favor. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço.
Eu conversei com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, que postula disputar o governo de Minas pelo PT e vai às prévias com Patrus Ananias no próximo dia 2. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.